Você que sonha com a sua cidade transformada, você que sonha com uma nação transformada, você deve ver esta fita. Ela fala da transformação da cidade de Palmas, estado de Tocantins. A cidade de Palmas fica no centro geodésico do Brasil. E algum tempo atrás, nós começamos a ouvir sobre alguns comentários dizendo: Neuza, você tem que ir lá, porque lá em Palmas as coisas têm acontecido de maneira tão extraordinária. Nunca se viu uma guerra espiritual tão bem feita para uma conquista da cidade. E logo, logo, recebi o relatório do pastor Glaucio Coraiola e fiquei muito, muito interessado pela história da transformação. E como este homem obedeceu a Deus, ouvindo cada passo, a orientação de Deus e obedecendo aqueles passos que Deus dava. E finalmente estive lá. Estando ali, fiquei admirada como o Espírito Santo nos levou a falar com a prefeita. Fui convidada para passar a tarde, fazer uma visita à tarde, de sexta-feira, o dia em que iria começar o seminário sobre conquista da cidade. Fui lá conversar com a prefeita. E a minha conversa foi assim: senhora prefeita, a senhora não gostaria de entregar a chave da cidade de Palmas para Jesus? Porque a senhora não entregou a chave para o rei Momo. A senhora fez muito bem. E por que não entregar a chave para Jesus? E a prefeita diz assim: eu quero sim, sim, eu faço isso todos os dias. Ah, que alegria! Então, naquela noite, a prefeita foi convidada para entregar. E foi uma experiência extraordinária para mim, vendo o que realmente Deus estava fazendo naquela cidade. Eu sabia, pelos relatos, de que havia uma grande porcentagem de crentes, de cristãos, seguidores de Jesus, uns 40%, e que nesses últimos tempos, por causa da atuação dessa igreja que ora, por causa da unidade dos pastores, por causa da guerra espiritual, e também a valorização das autoridades. Então, a igreja não está trabalhando isolada, a igreja trabalha reconhecendo as autoridades da cidade, e por causa da intercessão, a grande transformação que tem acontecido nessa cidade. E o que eu tenho de acrescentar a você, uma coisa sui generis, que todos os conquistadores têm de aprender, é o seguinte: ninguém pode copiar o método de como se conquista uma cidade. Haverá certos princípios, por exemplo, a questão da unidade de pastores, a guerra espiritual, a confissão de pecados, a intercessão, a valorização das autoridades, são princípios, né? São certos valores, são certos pilares que vai ser bastante explorados nesta fita, mas cada pessoa ou cada grupo de pastores terão de ouvir Deus e obedecer Deus. E sempre há uma pessoa que vai fazer o trabalho de apostolado. É aquele sujeito que é considerado como doido, louco. Imagine por que ele está fazendo isto. São pessoas corajosas que ouvem a Deus e obedecem. E assim aconteceu em Palmas. Eu espero que você goste, você realmente glorifique a Deus comigo assistindo este filme, este vídeo. No coração do Brasil, eis que surge uma cidade. Gente vem de todo lado, formando nova sociedade. E no meio desse povo, Deus começa a escolher homem, criança, mulher, Ele lhes confere poder. As igrejas vão se abrindo como girassóis nos jardins, e para Palmas convergindo os olhos do Tocantins. Palmas é cidade, torre, uma porta para os céus. Muitos vão encontrar aqui o caminho de Deus. Palmas para Jesus,
Palmas pra Jesus, o povo de Deus declara, palmas é do Senhor Jesus. Palmas pra Jesus, palmas pra Jesus, o povo de Deus declara, palmas é do Senhor Jesus. Você vai ter agora a satisfação de assistir uma fita de uma cidade em transformação. Mas antes de você assistir, eu tenho que te falar algo importante. Tudo que está sendo feito no âmbito espiritual nesta cidade foi algo que Deus entregou para nós, para os pastores dessa cidade. Então, o grande segredo da vitória espiritual não é copiar o que os outros fazem, mas é você ouvir a Deus. Que sirva essa fita para te entusiasmar, para te trazer ânimo, para que você possa começar uma transformação na tua cidade. Mas ouça a Deus, porque quando estamos na direção de Deus, tudo acontece com tranquilidade, tudo acontece dentro da vontade de Deus. Palmas, capital do estado do Tocantins, nascida no coração de Deus, está localizada no centro geodésico do Brasil, tendo a leste o rio Tocantins e a oeste a Serra do Carmo. É uma cidade em transformação. O Brasil está em Palmas, pois sua gente veio de todas as regiões e hoje forma um só povo sedento por Deus. Meus amados, Palmas tem uma história. Você sabe que Palmas tem poucos anos. Veio do nada, que era um grande cerrado, e hoje Palmas é uma cidade em desenvolvimento. Mas ela tem uma história com Deus, ela nasceu no coração de Deus. E eu gostaria que você conhecesse agora a história que Deus preparou para Palmas. Meu nome é Concita Sotero Santos e eu sou membro da Igreja Batista, atualmente em Palmas. Coisa que nunca saiu da minha mente, do meu coração, quando eu ouvi da missionária fundadora do Trabalho Batista em Tocantins, Beatriz Silva, que junto com Dona Margarida Lemos Gonçalves, que atualmente está aqui ainda, nós estávamos passando aqui, fazendo uma viagem de Tocantins a Porto Nacional, e ao chegarmos no Ribeirão Água Fria, próximo aqui, nós paramos para descansar, para almoçar. E lá, ao agradecer a Deus aquela refeição e os quilômetros já andados, resolvemos continuar a viagem. E tão logo pegamos a estrada, deparamos com uma elevação que nos deu uma visão impressionante. Era uma visão de um planalto. E nesse momento a missionária Beatriz Silva pediu que parássemos, porque ela, ao olhar aquelas árvores, aquele lado tão bonito, disse: vamos agradecer a Deus e vamos fazer aqui uma homenagem a Jesus. E paramos, e ali nós cantamos um hino que fala sobre levar o nome de Jesus a todos os lugares. E lemos uma passagem da Bíblia, Isaías, que nos mostra que aqui o nosso corpo descansará, mas o nosso espírito se elevará ao Senhor após realizar o seu trabalho. E ela parou e disse: vamos orar, porque eu tenho que agradecer a Deus pela visão que eu estou tendo, que é a visão de uma grande metrópole que se erguerá neste lugar, onde o Evangelho vai imperar, onde o Evangelho vai cobrir toda a população e será maior aqui. Olha, impressionante, porque eu quase não acreditei, mas emocionante foi saber que ela pediu que nós fizéssemos ali uma oferta, levantássemos uma oferta para a construção da primeira igreja batista nessa grande cidade que se ergueria. Sabe lá quando? Só Deus sabia. E hoje eu estou aqui para testemunhar, porque naquele momento, através daquela profecia, Deus nos mostrou que a fé é maior de todas. Basta confiarmos. E hoje, meus irmãos, meus amigos, eu quero dizer que participei
da fundação da cidade de Palmas, a apenas 2.000 metros daquele local, em 1969. Em falar um pouco de Palmas, eu tenho que remontar alguns anos atrás, quando da primeira vez que nós ouvíamos falar do estado do Tocantins. Um pastor chamado Abigail Carlos de Almeida teve uma revelação quando ele ainda era pastor na cidade de Gurupi, quando ainda era o estado de Goiás. O estado de Gurupi está a 620 quilômetros de Goiânia, e naquele dia ele anunciava à sua igreja que Deus havia dito a ele que estaria dividindo o estado de Goiás em dois, e que a capital do norte de Goiás, do então tão sonhado estado do Tocantins, seria distante de Porto Nacional a 60 quilômetros. Naquela noite, ele ficou assim um pouco sem entender, porque não conhecia de perto aquele processo, e aconteceu que ele chamou os seus pastores no dia seguinte e falava à sua igreja: o estado de Goiás vai ser dividido em dois e a capital será 60 quilômetros de Porto Nacional. Poucos dias depois, Sarney vetaria aquele projeto de lei e tudo parecia então que era um sonho de barriga cheia. Mas alguns anos depois, aquilo veio a se tornar realidade através de um outro movimento mais forte e que resultou nessa cidade que nós temos convicção. Porque a sua pergunta é falar a respeito de Deus, o que Deus tem para Palmas, essa região. Palmas é uma cidade criada por Deus, planejada por Deus, e nós temos aquela alegria e a convicção de que Deus também mandou um idealizador para cá para cumprir, como Ciro cumpriu também o belo desejo de fazer essa bela cidade que hoje é motivo de orgulho, não só para nós os evangélicos, mas todas as pessoas que aqui vêm. Por isso, é por nós e por toda a cidade aqui, considerada uma cidade abençoada por Deus. Foi uma grande emoção, até porque eu não sabia que a gente tinha sido designado pela comissão organizadora do governo para esse culto. Na manhã do dia 20 de maio de 1989, quando chegamos, ouvimos o anúncio que esse culto seria dirigido pelo pastor Hermes, pastor Francisco Novaes e pastor Osmar, ambos de Porto Nacional. E me coube o privilégio de dirigir esse culto. Foi uma emoção muito grande quando Deus abençoou maravilhosamente. A palavra profética foi na prosperidade e na paz da nossa capital, e que seria uma capital verdadeiramente abençoada. Eu tenho visto um desenvolvimento, um crescimento do evangelho muito grande, mesmo que alguém procura deter o crescimento, mas não tem podido. O evangelho tem crescido poderosamente. Como diz a palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós estamos há 10 anos em Palmas, e aqui em Palmas aconteceu algo maravilhoso. A igreja chegou primeiro. Então nós chegamos, quando eu digo nós, todas as igrejas evangélicas chegou em Palmas junto com a cidade. Então Satanás aqui não teve tempo de fazer pactos. Não que ele não deixou de fazer, mas enquanto ele tentava estabelecer os pactos, a igreja estava quebrando e consagrando Palmas ao Senhor Jesus. E muitas palavras foram liberadas para Palmas, mesmo antes dela nascer, dela se tornar o que é hoje uma grande cidade. Profecias foram liberadas há 30 anos atrás e Palmas veio a existir. E hoje nós vemos um grande crescimento do evangelho nessa cidade, a unidade dos pastores, a comunhão. Deus tem feito muito e a gente sente que há um ambiente profético de crescimento, no sentido de comunhão, de unidade. As autoridades de Palmas estão debaixo do impacto de Deus, a nossa prefeita, nosso governador, autoridades que estão se convertendo, aliançadas com Jesus. Há um avivamento começando em Palmas e a gente sente isso crescendo cada dia. O monumento que o Collor de Mello, quando era presidente, pôs aqui, que era o monumento da lua, que na verdade era um monumento de feitiçaria, foi retirado. O governo daquela época tirou a nosso pedido e depois, em 2000, exatamente onde é o Centro Geodésico do Brasil, foi posto ali o monumento da Bíblia. Um monumento simplesmente, não diria nada.
mas pusemos uma palavra de Deus. Além da palavra de Deus, toda semana que comemora-se o dia da Bíblia, nós reunimos ali várias pessoas para profetizarmos no Centro Geodésico do Brasil a palavra de Deus. Como fazemos? Pomos uma barraca, um som, e de 2 em 2 horas uma igreja de cada denominação fica lendo a palavra de Gênesis a Apocalipse. Durante 72 horas fazemos isso, e no dia da Bíblia entregamos essa Bíblia que foi lida para uma das autoridades, ou estadual ou municipal. O povo se reúne para confessar os pecados de nossa cidade, para confessar os pecados do nosso estado e da nossa nação. Fizemos um ato profético de remissão pelo Brasil. Ungimos a bandeira do Brasil para que a unção do Senhor caia sobre toda a nação brasileira. Fizemos um ato profético para que todo o sangue derramado na terra seja remido através da remissão do sangue derramado na cruz. As marchas para Jesus, temos reunido o maior número de irmãos de várias denominações, andando pela cidade e profetizando bênção sobre cada um que mora aqui. Há quase 6 anos atrás, Deus falou comigo, intimamente no meu coração, me dando uma estratégia de batalha espiritual a nível territorial. No princípio parecia loucura, no princípio parecia assim, coisa que eu não poderia realizar, pois mal nós tínhamos começado a nossa igreja, nós tínhamos só recém-convertido na igreja, e Deus especificamente me falou para tomar esta cidade uma vez por ano, 7 anos consecutivos, a pé e descalço. Eu quero confessar a vocês que eu fiquei muito temerário e comecei a pedir provas para o Senhor. Subi ao monte e pedi para o Senhor como que nós saberíamos contra quem estaríamos guerreando. Exatamente aí o Senhor me pôs no meu íntimo que deveriam se recolher algumas pessoas em um retiro e que ali lhe mostraria quais eram as fortalezas que imperavam em Palmas. E isso aconteceu. Eu convidei alguns missionários para que se recolhessem e ouvissem a Deus. Mas algo tremendo aconteceu nesse retiro. Se no segundo dia em diante começaram a acontecer algumas coisas. A casa onde nós estávamos, acho que posso dizer uma tapera, né? Ela pegou fogo. Pegou fogo assim, sem mais nem menos. Nós estávamos dormindo pela madrugada, a casa pegou fogo. Eu estava pelo lado de fora, numa barraca, né, no iglu. Só que o iglu estava preso na casa. E eu dormindo dentro do iglu, quase que eu fui tomado pela cobertura, né, o plástico. E não deu tempo, só deu tempo de sair e correr arrastando o iglu, porque o fogo tomou todo o local. A cerca de uns 20 metros nós sentimos o calor. Nós começamos a ter algumas experiências espirituais, né? Assim, tipo manifestações demoníacas e também vendo a proteção divina, né? Porque em alguns instantes lá, até mesmo em relação ao fogo, né? Agora está me vindo à memória que eu estava parado próximo a uma fogueira e alguma coisa aconteceu lá e uma tora de pau quase caiu na minha perna. E depois nós começamos a ver entidades demoníacas na região. Em um período na cachoeira nós estávamos orando, né? Entramos em um momento de batalha espiritual e nós vimos uma entidade dentro d'água. E como para mim aquilo era novo, eu fiquei bastante assustado. Até então não tinha visto. E eu fiquei bastante assustado com a situação, com o fato. O pessoal não se assustaram porque eles já tinham uma certa experiência. Eu não, era a primeira vez que eu vi aquilo. E eu não acreditava que pudesse ver, né? E eu vi e eu fiquei bastante assustado. Como você viu, algo estava querendo impedir este momento. Mas neste retiro desses missionários, nós tivemos
a certeza contra quem nós estávamos batalhando. Estávamos batalhando contra a Rainha dos Céus, contra a maçonaria, contra Iemanjá, a sedução. E a partir daí eu comecei a pedir para o Senhor: Senhor, como que eu vou formar um exército? Porque foi muito específico, eu deveria tomar a cidade com 21 pessoas, 7 grupos de 3. E eu disse: mas como tomar com recém-convertidos? E Deus me pôs calma, paz. E eu pedi uma prova: Senhor, depois que eu explique para a igreja que vamos fazer, o que é batalha espiritual, o que é conquista territorial de uma cidade, eu quero te pedir, por favor, só levante 14 pessoas, porque 7 pessoas eu tinha mais experiente, eu precisava de 14 guerreiros. E foi o que aconteceu. Quando eu fiz o apelo, apenas 14 se levantaram. Além desta prova, de só 14 se levantaram, eu pedi uma prova, que toda a igreja reunida pediriam que alguém levantasse e falasse um versículo da Bíblia. E uma pessoa só levantasse e falasse esse versículo. E foi a minha surpresa, ao fazer esse apelo, só uma pessoa levantou e disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí eu tinha certeza que eu realmente teria que sair para as ruas. E foi isso que aconteceu. Saímos pela primeira vez a tomar Palmas a pé e descalço. Primeira vez que eu participei foi na primeira tomada da cidade. Eu tinha apenas 2 meses de convertido e foi uns que levantou daqueles 14 para fazer parte desse exército que ia sair pela cidade tomando a cidade. Então, com 2 meses de convertido, eu saí e foi uma experiência tremenda nessa primeira vez que eu participei das outras 6 tomadas que existiu na cidade e já estou pronto esperando a 7ª tomada. Antes de aceitar Jesus, já aconteceu vários acidentes de carro comigo e com amigos meus, em mortes de amigos meus. E depois de fazer essa tomada, eu vi a transformação em várias áreas, principalmente no trânsito, onde dificilmente a gente vê sobre mortes em trânsito nessa cidade, sobre roubos, sobre assalto nessa cidade. É muito difícil ver. E eu vejo isso como uma mão de Deus, porque a palavra do Senhor fala: tudo que a gente pisar os nossos pés, Ele nos dará por herança. Então nós tomamos posse dessa palavra e sempre com alegria nós saímos tomando a cidade em todo mês de setembro aqui em Palmas. Como pastor da Igreja Metodista, tem sido uma experiência muito gratificante aqui na cidade de Palmas, principalmente nessa tomada da cidade para Jesus. A experiência é marcante porque não é uma coisa voltada ao meu ministério somente, mas é voltada pelo interesse de uma nação, o interesse de uma cidade e o interesse da nossa cidade de Palmas de ser conquistada para o Senhor Jesus. Colocar os pés no chão é sentir andar no deserto, marchando cada vez mais para conquistar a liberdade de um povo que acredita, que acredita na ação de Deus. E eu creio que isso é um momento muito importante na minha vida, porque eu sei que Deus está agindo poderosamente através das nossas vidas. Não somente através da minha vida, mas na vida de cada um que tem participado nessa tomada para Jesus. O importante é saber que não é uma coisa voltada para o interesse próprio nosso, mas é voltada para o interesse de uma comunidade, é voltada para o interesse de uma cidade a qual nós queremos mais justiça, mais paz, mais amor e o que é mais importante, mais a presença de Deus. Meu nome é José Omar de Almeida Júnior, as pessoas me conhecem aqui no estado Tocantins por Dr. Omar. Isto porque sou procurador de justiça, representante do Ministério Público Estadual. E tive a oportunidade de exercer por 2 mandatos, ou seja, 4 anos, o cargo de Procurador-Geral de Justiça do meu estado. Ou seja, exerci a chefia do Ministério Público, a chefia dos promotores de justiça. Com relação à questão da batalha espiritual, o reflexo que isso teve na nossa cidade, no nosso estado, eu posso dizer a vocês que estão me ouvindo o seguinte: houve efetivamente um mover de Deus, um milagre ocorreu nessa cidade, na cidade de Palmas e no estado de Tocantins. E quem comprova isso não é a minha pessoa, nem a pessoa do pastor Glaucio Coraiola. Quem comprova isso são as estatísticas. Se você que está me ouvindo acessar o site do Ministério da Justiça, você vai perceber lá que o estado de Tocantins possui um dos menores índices de violência do país.
E a nossa cidade de Palmas, mais especificamente, os índices de violência, os homicídios, os estupros, os furtos, os acidentes de trânsito reduziram-se significativamente depois que iniciou-se nesta cidade a tomada da cidade através da batalha espiritual. Quero mencionar ainda a questão do fator climático aqui na cidade de Palmas. No início de Palmas, era um caso muito sério, quando vendavais derrubavam casas, faziam estragos incríveis. Mas, quando as igrejas se posicionaram para orar, a fim de que Deus controlasse isso aí, e tudo foi controlado. Hoje a gente não vê isto mais. Tudo está no controle do Senhor Deus, e Deus tem abençoado. Porque sempre quem levava o prejuízo eram as pessoas mais pobres, com casas mais humildes. E, portanto, Deus tem nos abençoado e tem abençoado Palmas maravilhosamente. Além da batalha espiritual, nós fizemos outras coisas que são importantíssimas para começar a transformar uma cidade. Uma delas foi investir na unidade dos pastores. Hoje eu posso te falar que os pastores trabalham juntos, estão unidos, estão em projetos juntos e, mais do que isso, oramos pela cidade juntos, como você pode ver agora. Como Palmas é uma cidade nova, esse processo começou no próprio coração dos pastores. Mas foi com a primeira conferência profética que deixou de ser apenas um bom desejo para ser uma prioridade. E então nós experimentamos em Palmas desde o começo apenas um conselho de pastores, no nosso caso chama Ordem dos Ministros do Evangelho de Palmas, e nunca tivemos maiores problemas nesse sentido. Começou como uma boa coisa, mas acabou se tornando uma prioridade por causa da conferência profética. Aqui em Palmas nós recebemos uma agenda de oração que vem dos poderes públicos em relação aos maiores problemas que têm sido enfrentados. Às vezes na época em que há um índice maior de violência na cidade, ou alguma questão ligada à saúde, e nestas horas os pastores unidos se colocam diante de Deus para orar por estas questões. Hoje eu vejo em Palmas os pastores, as lideranças que o Senhor tem constituído nessa cidade com uma visão de reino, que tem uma visão de que o reino de Deus cresça. Não aquela visão de individualismo, aquela visão de tribo, mas uma visão do crescimento do reino de Deus, de unidade, e que prevalece aqui no nosso meio a unidade, e cada companheiro, a gente percebe alegria quando vê o outro conquistando espaço, conseguindo vitórias, realizações. Nós vemos que há uma unidade espiritual maravilhosa. Os pastores temos reunidos semanalmente e temos colocado estratégias e objetivos tremendos sobre essa cidade. Nós vemos também que no dia a dia também temos tido uma comunhão maravilhosa, né? Estamos sempre reunidos, sempre em comunhão, conversando no dia a dia da igreja. Eu não conheço uma cidade em que há uma unidade tão forte, uma unidade tão maravilhosa de pastores, em que tantos projetos são colocados de uma forma tremenda, em que não há diferenças denominacionais, não há diferenças de nada. Estamos sempre reunidos com o propósito realmente de abençoar essa cidade. A Bíblia e Jesus falou isso sobre a casa que está unida e a casa que está dividida, ela não subsiste. E verdadeiramente a gente tem visto aqui que a unidade dos pastores aqui nessa cidade tem feito a diferença nos ares dessa cidade. Nós cremos que Deus começou a fazer algo nessa cidade a partir dos líderes espirituais que são os pastores, e eu creio que Ele vai concluir isso com algo tremendo que nós não temos nem como ver aquilo que Deus vai fazer no futuro, mas sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer por intermédio dos líderes, da unidade dos líderes nessa cidade. Eu creio que Deus está nos unindo mesmo como um corpo, o verdadeiro corpo do Senhor, para realizar a obra do Senhor nesse lugar. Eu tenho a honra de registrar que os meus 3 mandatos no Parlamento Municipal de Palmas e este primeiro mandato no Parlamento Estadual nasceu graças à unidade dos pastores da capital e do estado
que numa visão bíblica da necessidade da igreja se posicionar frente às adversidades, dando a sua decisiva contribuição para os governantes, para os homens públicos, me reconduziram, e agora numa instância mais elevada, ao Parlamento Estadual. Por outro lado, tive momentos decisivos aqui na capital, de questionamentos profundos sobre leis do meio ambiente, estatuto da cidade, a utilização de áreas para evangélico, o excesso de gastos com shows não evangélicos, com carnavais. E em todos os momentos eu procurei a unidade dos pastores, da UMEP, eu procurei as igrejas e tive um respaldo decisivo para fazer valer a penetração do povo de Deus e os princípios bíblicos em todas as ações dos governantes aqui em Palmas e no Tocantins. A própria palavra de Deus diz que na união é que Deus ordena a bênção. O Salmo 133 ela anuncia isso. É na união que Deus ordena a bênção. Eu tive um cuidado muito grande de pedir a Deus, quando nós, no primeiro culto que fizemos aqui, ao lado de onde nós estamos aqui agora, nós fizemos um culto e o governador do estado ele disse para mim: eu quero a igreja evangélica, o culto em primeiro lugar. E eu entendi que aquilo era uma profecia do governador, pedindo que o culto seria em primeiro lugar que a missa. Muito bem. E Deus nos deu graça, logo trouxemos para cá a ADONEP, trouxemos para cá alguns órgãos que pudessem disseminar rapidamente o evangelho, e Deus tirou do meu coração todo o desejo de primazia. E nós começamos a trabalhar com os companheiros. Logo nós criamos a Ordem dos Ministros do Evangelho aqui em Palmas e a unidade começou a surgir. E todas as igrejas começaram a ser abençoadas, de maneira tal que cada pastor tem a responsabilidade no seu coração de, quando passa diante de uma outra igreja evangélica, ele estende a sua mão e abençoa aquela outra denominação, e assim todas as igrejas hoje, para a glória de Deus, estão cheias e sendo multiplicado a cada dia e o número de salvos aumentando. Isto é a realidade, é que nós temos a consciência de que a unidade, pastor Coreola, é na unidade, é na união que o nosso Deus ordena a bênção, e essa bênção tem sido de tal forma que Palmas tem experimentado de que hoje nós temos aqui uma infinidade de igrejas evangélicas e cada uma delas cheia e já abrindo novas filiais. Na minha eleição para vereador, foi interessante. Eu já tinha o meu vice-presidente como vereador na minha igreja. E nós, com o apoio das outras denominações, nós chegamos naquele ano a termos 4 vereadores evangélicos aqui em Palmas. Bom, saindo dali, a unidade da igreja foi tão forte na minha área, na área pública que eu estou vivendo hoje, que da Câmara Municipal eu saí para a Câmara Federal. A unidade da igreja foi tão importante que um salto de um vereador, ela simplesmente me mandou para a capital federal. Se nós conhecêssemos o valor da unidade, todas as nossas cidades, todos os nossos políticos de cada denominação estariam trabalhando para que esta unidade pudesse aumentar. Porque quando nós estamos unidos e organizados, nós não temos nenhuma dúvida de que é correr para o abraço. Além da bênção de Deus, a nossa unidade responde a tudo isso. A minha vida pública hoje, ela se resume na unidade do corpo do Senhor Jesus aqui na terra, maiormente em Palmas e no Tocantins. E a prova disso é que essa unidade me mandou para um lugar um pouco mais alto. Hoje, por exemplo, eu sou líder do PSC na Câmara Federal. O que é ser líder de uma bancada na Câmara Federal? O Brasil tem 170 milhões de brasileiros. Nós somos 513 parlamentares que representam 170 milhões de brasileiros. 170. Esses 513 têm ainda 14 ou 15 pessoas que os representam de uma forma geral. Desses 14 líderes nacionais, que cabe a eles a decisão, a busca da solução dos problemas de uma forma mais clara e mais direta, Deus me deu a condição de ser um deles. Então
Então veja bem, a unidade da igreja, ela me mandou não só para a Câmara de Vereadores, não só para a Câmara Federal, mas me mandou também para o Colégio de Líderes da Câmara Federal. É isso que representa a unidade da igreja para nós nesses dias atuais. Bom, eu digo que se hoje eu sou prefeita da cidade mais nova do Brasil, foi sob as graças e desígnio de Deus. E que, com o voto do povo, foi colocado nas minhas mãos essa responsabilidade de administrar essa cidade. Eu digo isso porque 10 dias antes das eleições eu não tinha chance nenhuma de ser prefeita de Palmas. E a partir do momento que nós começamos a orar, no momento em que foi nos revelado que nós teríamos essa missão, houve uma mudança muito grande na cidade e isso fez com que nós tivéssemos um resultado que me desse hoje condição de estar administrando Palmas já há 3 anos e promovendo transformações que para a gente é fundamental nessa nova cidade do Brasil. Como você pôde ver até agora, fizemos batalha espiritual, fizemos unidade dos pastores e valorizamos as autoridades. Começamos a trabalhar juntos, porque vimos que separados, criticando, nada poderíamos fazer pela nossa cidade. O que nós fizemos? Nos achegamos às secretarias, à prefeita, ao governo do estado, para que juntos pudéssemos estar ali, sabendo os problemas e orando pelos problemas. A partir daí nós começamos a ver uma diminuição de violência, diminuição na área de saúde, de casos de saúde. Podemos começar a ver um desenvolvimento mais amplo da própria cidade. Começamos a ver as coisas acontecer com maior rapidez. Toda ação governamental, ela tem que estar embasada numa boa política pública. E nós procuramos, dessa forma, estabelecer de forma bem específica, inicialmente, uma política para a juventude, onde pudéssemos fazer com que o próprio jovem discutisse essa questão, fazer com que a própria juventude apontasse quais são os seus principais problemas e como também a gente poderia estar resolvendo esse problema. E a partir dessa grande mobilização que foi feita através de fóruns da juventude e de encontros onde a juventude tinha voz e voto, nós tivemos a oportunidade de construir alguns documentos que fortaleceu o estabelecimento dessa política pública. Hoje, no orçamento do município, no planejamento plurianual do município e também do governo do estado, contempla ações discutidas com a juventude e que estão em execução, vindo ao encontro dos interesses da própria juventude, resolvendo e minimizando problemas que afligem a nossa juventude. Portanto, a base de tudo isso é, sem dúvida nenhuma, você poder envolver a sociedade, e nesse caso a própria juventude, na discussão dessas políticas. Posteriormente, nós tivemos um outro grande avanço, que foi o estabelecimento da política estadual antidrogas e também da construção da política municipal antidrogas, onde, discutindo com vários órgãos governamentais, com várias entidades, inclusive com a Igreja Evangélica, que tem representação no nosso conselho, nós tivemos a oportunidade de podermos estabelecer essa política antidrogas, que tem 3 vertentes muito sérias, que é a questão da prevenção, a questão do tratamento e da repressão às drogas. Outros projetos interessantes, podemos mencionar como o AMA, que é o Amigos do Meio Ambiente, onde envolve o nosso jovem, além da renda mínima, da complementariedade escolar, numa ação de proteção ao meio ambiente. Palmas é conhecida como uma cidade ecológica, uma cidade onde existe o maior número de espaços verdes determinados pelo plano diretor do Brasil. Então, uma cidade que tem essa preocupação. E é importante que o nosso jovem já construa a sua identidade, tendo a capacidade de preservar e de respeitar o meio ambiente. Temos o projeto Pioneiros Mirins, que é na faixa etária de 7 a 14 anos, que tem
uma função muito especial de também poder complementar essa atividade escolar, fazendo com que o Estado tenha aí pelo menos 43 mil crianças e adolescentes praticamente numa escola integral, onde de manhã ele frequenta a escola regular e à tarde ele vai para esse projeto, e vice-versa, os que estudam à tarde vão de manhã para o projeto, fazendo com que o jovem tenha ocupação. Ao andar pelas ruas de Palmas, realmente a gente caracteriza que nós não temos meninos de rua, temos alguns meninos que ainda estão frequentando a rua, mas têm família e muitas vezes estão até no nosso projeto cumprindo uma terceira jornada. Mas para isso nós estamos numa grande parceria com o Ministério Público e com o Juizado da Infância e Juventude, para inclusive responsabilizar os pais por essa questão, uma vez que o município está amparando e o Estado estão amparando esse jovem no seu dia a dia, fazendo com que eles tenham uma renda mínima e tenham atividades. Portanto, nós estamos com esses projetos e também falando especificamente na questão das drogas, um projeto muito interessante, recentemente lançado, que é a Família Presente e Drogas Ausente, fazendo com que a informação chegue até a família, para aquela forma resistente que às vezes existe em algumas famílias, de não poder discutir a questão das drogas no ambiente familiar, de poder fazer a abertura do diálogo entre as famílias, onde os pais não tenham receio de discutir essa questão, onde a gente possa ter uma afinidade maior entre as famílias e fortalecendo esse indivíduo no sentido de que, através da sua fé, através do seu carinho, através do amor, ele possa se envolver com a sua própria família e se vacinar, se fortalecer internamente para quando tiver a oportunidade de ser aliciado por um traficante ou por alguém, ele ter a sua concepção muito bem definida, que as drogas não é o seu caminho, que isto atrapalha o seu projeto de vida e que tudo isso vai ser muito ruim para ele. Então são projetos, alguns dos projetos que são desenvolvidos no nosso estado e no nosso município, onde uma ação articulada entre estado e município e sociedade e, sobretudo, as igrejas, tem contribuído para uma questão muito importante, que é a questão de podermos unir esforços para a resolução de problemas. Bem, eu acredito que nós temos que nos sentir privilegiados aqui no estado e até particularmente na capital de Palmas. É uma capital onde nós temos um nível, né, de pessoas cristãs elevado. Temos tido o privilégio de ter cristãos comprometidos com o sucesso, né, do estado do Tocantins no sentido espiritual, para que o Senhor seja o dirigente e, como diz, né, a própria palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos um grupo, né, de pessoas cristãs que têm se comprometido a estar diante de Deus, para que no mundo espiritual o governo, o Estado esteja respaldado com relação ao sucesso que a gente tem tido aqui no estado do Tocantins. Os pastores, os nossos dirigentes espirituais, eles têm estado também comprometidos em estar orando, estar buscando e cumprindo o que a palavra de Deus também diz, que é nosso dever orar pelas nossas autoridades constituídas para que tudo nos vá bem. Portanto, eu creio que o grupo de pastores, a nossa classe de dirigentes espirituais no estado e aqui em Palmas tem se preocupado nesse sentido, de cumprir o seu dever enquanto igreja, de estar respaldando o governo, porque se o governo for sucesso, o nosso povo é sucesso. Nós temos um regimento interno no atendimento que nós prestamos à criança, ao jovem em conflito com a lei. E no regimento é previsto que, além das nossas ações pedagógicas, psicológicas, nós temos também que inserir a parte espiritual. E isso tem sido feito junto, inclusive, a esses jovens que se encontram ali no centro socioeducativo, de estar dando a eles essa assistência espiritual. E temos tido muito apoio
né, da Igreja Evangélica, que tem estado presente ali, ministrando a palavra de Deus para esses jovens. E é um trabalho efetivo, onde eles levam também o louvor a Deus, que é uma forma de que nós acreditamos que assim resgataremos de fato, e é um suporte para que o trabalho pedagógico tenha sucesso, porque eu considero que é muito mais prioritário esse valor espiritual, porque eu acredito primeiro na cura da alma. E a cura da alma só Jesus pode proporcionar. Então, à medida que nós temos, junto a esses jovens, um trabalho efetivo na área espiritual, precisamente dentro da palavra de Deus, eu acredito que nós resgatamos almas, e é um suporte, não é, para o nosso grupo, para o nosso corpo humano que ali atua, coordenador, monitor, e psicólogos, pedagogos, para que eles tenham um trabalho com muito maior sucesso, porque a alma curada por Jesus, ela todas as outras ações terão um reflexo de um trabalho efetivo. Então, como se viu, nós fizemos batalha espiritual, nós unimos os pastores, nós valorizamos as autoridades, e o quarto fato, começamos a orar intensamente pelos problemas da cidade. A partir de um culto que fazíamos no gabinete da prefeita, agora nos reunimos em quase 200 pastores bimestralmente para especificamente orar pelas autoridades e pelos problemas da cidade. E isso tem sido tremendo. Você, se vier para Palmas algum dia, vai ver o índice de violência muito baixo. Nós não temos crianças nas ruas, nós temos um desenvolvimento populacional excelente, não temos favelas e o índice de desemprego muito pequeno. Por que isso? Porque junto de tudo isso houve também uma ação do governo, que nós oramos e nós abençoamos. Bom, logo depois que assumi, nós começamos um trabalho com os pastores, inicialmente na própria prefeitura. Nós reuníamos bimestralmente, e esse número foi aumentando. No início eram 10 pastores, depois 15, depois 20. Hoje nós temos mais aproximadamente 200 pastores que se reúnem bimestralmente, sistematicamente, para orar pela nossa cidade. E a gente, além desse trabalho bimestral, nós temos também uma ação direcionada para os problemas que acontecem na cidade. Então, por exemplo, se nós temos um número grande de assaltos, nós nos unimos em oração para que Deus possa atuar sobre essa questão. Se é a questão no trânsito, da mesma forma. O que a gente vem observando é que depois que nós estamos adotando, né, esse procedimento, depois que nós conseguimos, que eu acho que a nossa grande vitória é a união das igrejas, nós podermos ter no mesmo momento diversas igrejas evangélicas de diversas denominações, num propósito só. Eu acho que essa é a grande conquista, e a partir daí nós estamos vendo os dados modificarem, nós estamos vendo uma nova realidade na nossa cidade. Eu tenho testemunho na área mesmo da segurança. Nós fomos ao monte, nós e vários pastores, orar pela questão da cidade, no aniversário da cidade, e era um momento em que havia um índice de violência, apesar da nossa cidade ser a cidade mais calma, a capital mais calma, mais tranquila no país. Nós oramos para que Deus pudesse fazer com que nossa cidade se mantivesse em paz, que não houvesse mais violência. Naquela mesma semana, nós tivemos a notícia que fugitivos do Pará, 11 fugitivos, tinham chegado na nossa cidade. E eu até assustei, falei, poxa, nós oramos tanto para que pudesse haver paz, e nesse momento entram 11 fugitivos para Palmas, aqui em Palmas, o que pode acontecer? E logo em seguida, Deus deu a resposta, todos os 11 foram capturados, e nós não tivemos nenhum incidente na nossa cidade. Eu acho isso um testemunho bastante forte no momento em que nós oramos tanto para que pudesse haver a manutenção da paz. A outra questão também do próprio acidente de trânsito. Nós aqui, pelas nossas características de avenidas largas, nós temos um trânsito muito rápido.
e há uma incidência muito grande de acidentes no trânsito. E também nós fizemos um trabalho direcionado no que se refere à redução do número de ocorrências. E realmente nós temos dados, né, mostrando que houve uma redução grande no número de mortes, no número de acidentes e no número de mortes por acidente em Palmas. A partir de agora você vai ver os frutos que temos colhidos. Alguns são os seguintes: nós temos promovido em Palmas a vinda de homens e mulheres de Deus para louvar, para adorar. É uma dança de celebração ao único Digno Jesus. Seu nome é Jesus, seu nome Vontade de virar um anjo dos altares. Vamos lá, quero ouvir. Palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. O rio de Deus está fluindo sobre Palmas nesta noite. Para sempre, para sempre. verdadeira mudança fora todo medo. Verdadeira mudança fora. Nós estamos no primeiro Fórum Evangélico de Palmas, Transformação de Cidade, com a presença da apóstola Neuza Etioca, a nossa prefeita, o pastor Silomar e vários outros pastores da nossa cidade. O programa de hoje está abençoado, fique ligado. O primeiro Fórum Evangélico de Palmas, né, é um evento de grande importância para Palmas, como uma cidade que tem um grande número de evangélicos também, e de grande importância para todo o povo de Deus aqui na cidade de Palmas, tendo em vista que é um momento de reunião de todos os líderes das igrejas, não só de pastores, mas obreiros, missionários e todos aqueles que ocupam as lideranças nas igrejas, unindo-se num só propósito, né? Não só de buscar, né, a união das igrejas em si, mas também com o propósito de, nesses dias aqui reunidos, debater problemas da própria cidade. Então é uma reunião administrativa também, é uma reunião de trabalho, mas é um local de debate que foi aberto pela Prefeitura de Palmas a todos os evangélicos, onde a gente pudesse expor os programas da Prefeitura também, expor as questões da Prefeitura também, a fim de que o povo evangélico pudesse participar. Olha, eu creio que este evento é um evento muito significativo, porque até agora alguns pastores visionários estavam orando, trabalhando, crendo de que a oração poderia realmente trazer uma transformação para a cidade. Só que agora o que acontece aqui com Palmas é que a prefeita, ouvindo as propostas da palavra de Deus sobre a transformação da cidade, ela realmente adotou essa ideia. E hoje, nessa cidade, o que está acontecendo, ela convocou toda a liderança evangélica para então apresentar este primeiro fórum evangélico para a transformação. Então, isto é uma coisa muito, muito significativa. Eu sempre digo que os pastores são os guardiões da cidade, mas os guardiões da cidade não vão poder trabalhar sem a prefeitura, sem os políticos, sem os vereadores e sem os policiais. E hoje nós vemos alguém que Deus levantou nessa cidade como prefeita, adotando essa visão de que através da intercessão e de oração, a cidade pode ser transformada. Fizemos também sessão solene na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, para que essas autoridades pudessem declarar o senhorio de Jesus sobre o estado do Tocantins e sobre a cidade de Palmas. Além do mais, tanto a prefeita como o governador entregaram a chave da cidade e do estado para o Senhor Jesus. Por isso que nós podemos dizer que hoje, tanto Tocantins como Palmas é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Eu, prefeita. Da cidade de Palmas. Da cidade de Palmas. Do estado do Tocantins. Do estado do Tocantins. Como autoridade. A maior autoridade política. A maior autoridade política. Legitimamente constituída. Legitimamente constituída. Por Deus. Por Deus. Através de voto popular. Através do voto popular.
neste momento, eu entrego esta chave, simbolizando a chave da cidade de Palmas. Simbolizando a chave da cidade de Palmas. Eu entrego na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero declarar que todos os principados e potestades, governador deste mundo tenebroso, e todas as forças espirituais do mal, desta cidade, estarão sujeitos a Jesus Cristo de Nazaré. Eu declarei. E é irrevogável. Em nome de Jesus. Aleluia. Governador deste estado de Tocantins. Autoridade política. A maior autoridade política. Constituída. Por Deus. Através. De voto popular. Neste instante. Eu quero entregar a chave do estado de Tocantins nas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quero declarar que todos os principados e potestades, governador deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, estarão sujeitos a Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Eu declarei. Essa declaração é irrevogável. Em nome de Jesus. Exatamente um dia antes do dia da Bíblia de 2001, o governador do estado declarou via rede estadual de televisão que iria construir um Cristo de 33 metros de altura. A igreja se posicionou. O que eu mais achei de interessante foi a união dos pastores. A forma como os pastores analisaram a construção desse Cristo, trazendo cada vez mais a idolatria para a cidade. E os pastores decidiram se unir em jejum, em oração e fazer um ato profético no local onde seria construído aquela grande imagem de escultura, que as pessoas costumam chamar de Cristo, né? Mas foi algo tremendo quando nós decidimos subir aquele lugar e ali várias igrejas, vários pastores reunidos, declaramos que o nome do Senhor Jesus Cristo teria que ser engrandecido sobre essa capital. E quando chegamos naquele lugar, foi algo maravilhoso. Vocês podem analisar como o mover de Deus estava sobre aquele lugar. Quando começamos a orar e começamos a caminhar sobre aquela região ali, declarando que obra nenhuma do inferno seria colocada sobre esse grande monte aqui na cidade, que seria uma cobertura sobre toda a cidade. Mas ali nós declaramos a derrota e ali fizemos um ato profético maravilhoso e oramos para que Deus nos respondesse de alguma maneira. E algo tremendo aconteceu. Quando começamos a caminhar naquele lugar, o céu começou a escurecer, foi algo maravilhoso, os pastores orando, e aí derramamos óleo sobre aquele lugar, simbolizando a presença do Espírito Santo, derramamos ali o vinho, declarando que o sangue de Jesus estava sobre esta cidade, e ali declaramos a palavra de Deus, ali fazendo um marco profético, declarando que aquele lugar ali seria algo para a glória do Senhor. E aí, quando olhamos para o alto, orando, irmãos, Deus derramou sobre nós uma chuva tremenda, e foi algo que encheu os nossos corações, confirmando que Deus estava naquele ato que nós fizemos ali. Foi algo maravilhoso. E para a glória de Deus, nada aconteceu, o Cristo não foi construído, e agora aquele lugar é usado para buscarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, e Deus tem feito algo tremendo nesta cidade. Amados, uma igreja unida, humilde, tem autoridade. Nos posicionamos e no dia da Bíblia falamos que éramos contra. Além disso,
Subimos aonde ia ser instalado esse Cristo de 33 metros e ali fizemos um ato profético. Fomos surpreendidos com o chamado da secretária de Cultura dizendo que o projeto, naquele momento, estava sendo arquivado. E hoje, onde ia ser construído esse Cristo, é onde nós todos subimos na serra que está ao lado de Palmas para orar e profetizar sobre a cidade. Além do mais, está sendo feito um projeto que naquele local será um local de oração. Agora eu gostaria que você pudesse ver os resultados que obtivemos até aqui. É claro que apenas é o início. Teremos ainda muito mais vitórias. Mas eu quero que você veja e ouça o que nós já estamos colhendo. Bom, qualidade de vida é a nossa palavra-chave. O que a gente pretende para essa cidade de só 14 anos é que ela possa se desenvolver, mas ter justiça social e qualidade de vida para todos. Então, os nossos programas, eles são direcionados para isso. E como aqui a faixa etária é muito baixa, 67% da população tem menos que 29 anos, então nós temos toda uma política voltada para a questão do apoio e do atendimento à criança e ao jovem. Então, nós temos na Prefeitura hoje aproximadamente 20 mil crianças sendo assistidas em programas sociais. E não só a criança, mas a criança e a família. Então, nós temos o Pioneiro Mirim, que é um programa estadual, que acontece aqui também no nosso município, que atende crianças de 7 a 14 anos. São mais de 4 mil crianças na nossa capital, que recebem o acompanhamento escolar, recebem alimentação, ética, civismo, religião, e também a questão da cesta básica, da ajuda financeira, para que haja promoção daquela família, que o objetivo é esse. Nós temos o Amigo do Meio Ambiente, já para jovens de mais de 14 anos, que fazem toda essa parte de cultivo das mudas que embelezam a nossa cidade. E também tem lá atividade esportiva, acompanhamento escolar. Nós temos os nossos centros de criatividade, com aula de balé, com aula de artes de uma forma geral, de pintura, de modelagem. O Pão Nosso, que os meninos fazem os pães que são distribuídos para os outros meninos nos programas. Então, além da questão da escola em si, da preocupação da qualidade do ensino, já que hoje nós temos mais de 98% das nossas crianças de 7 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental, na rede pública de ensino, nós também temos programas de intercomplementaridade escolar, envolvendo essas crianças e esses jovens com outras ações, para que, através do apoio à família e através do desenvolvimento integral da criança e do jovem, nós possamos ter uma cidade saudável, sem criança na rua, sem jovem na rua. Eu digo que aqui em Palmas nós não temos meninos de rua. Nós até podemos encontrar crianças na rua, que vão engraxar um sapato ou vão olhar um carro, mas que na mesma hora a gente tem como identificar a família e até chamar a família e chamar a criança pelo nome. Nós temos hoje cadastrados na Prefeitura 41 crianças que nós chamamos a família, que nós conversamos com a família, que nós responsabilizamos a família também, porque todas elas já estão na escola e nos nossos programas. Então, não justifica estar temporariamente ou momentaneamente com uma outra atividade. Então, é feito um trabalho muito direcionado. Eu acho que nós temos assim a alegria e a satisfação de dizer que nós vivemos numa cidade onde há um controle total sobre a infância e a juventude. Eu vejo Deus em todos os lugares, em todas as coisas, em todos os momentos. Eu vejo Deus como condutor. Eu peço todo dia a Deus que faça de mim instrumento da sua vontade e que Ele possa me usar para que eu possa cumprir o papel que foi colocado, a missão que foi colocada nas minhas mãos, de administrar essa cidade, para que ela seja um exemplo para o Brasil, para que ela possa mostrar que é possível, sim, crescer, mas crescer dando melhores condições de vida para a população, crescer tendo fé num futuro melhor. Eu coloco, sinceramente, todos os louros, todos os acontecimentos,
toda a nossa diferença, porque nós fazemos diferença sim no Brasil. Eu digo que Palmas hoje é um referencial para o Brasil, mas eu coloco isso pela forma como Palmas vem sendo constituída, pelo número grande de igrejas que nós temos. Nós temos aqui, eu brinco, uma igreja em cada esquina, e isso é muito bom, porque se nós temos uma cidade onde há igrejas em todas as esquinas, há menos bares, há menos prostituição, há menos pessoas orando em sintonia com Deus. Eu vejo esse grande diferencial na nossa cidade. Bem, antes de aceitar Jesus também, era muito difícil eu ter amigos evangélicos. E depois que eu entrei para a igreja, fiz parte dessa tomada, estou dentro da igreja há 6 anos, eu vejo muitos amigos meus convertendo. Eu que sou líder dos jovens da minha igreja, eu vejo muitos jovens, muitos amigos meus convertendo ao evangelho. Eles têm mais liberdade de ir, de frequentar uma igreja, de ouvir a palavra de Deus, de receber uma oração, até mesmo no esporte que eu pratico aqui em Palmas, o voleibol. Eu sou uma das pessoas que os jovens respeitam muito, e sempre na hora da oração, eu que oro, na hora de uma palavra amiga, eu que estou junto com esses jovens. Eu vejo que o evangelho entrou muito no meio da juventude, e isso antes eu nunca tinha visto, antes de ser evangélico. Delícia, Brasil, rapaz! Essa você não esperava, hein? Eu não acredito que você me esperava me ver nessa fita também. Isso mesmo, isso mesmo. Deus também me trouxe pra Palmas, rapaz. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu saí de lá do lado do Ratinho pra vir aqui nessa cidade fazer a obra de Deus. O que Deus tem comigo, será, hein? Meu Deus do céu, mas eu quero apresentar esse cara aqui que tá falando. Isso mesmo, seu Eduardo. Rapaz, bom também. Quero desejar aqui o meu grande abraço para todos vocês, queridos ouvintes, queridos amigos aí que estão vendo essa fita tão preciosa que tem sido instrumento de Deus. E quero dizer para você o seguinte: meu nome é Eduardo Mascarenhas. Durante 5 anos eu interpretei o personagem Xaropinho ao lado do Ratinho, um personagem muito famoso. E quando foi em agosto do ano de 2003, eu ouvi a voz de Deus para a gente poder estar vindo para Palmas, desenvolver um trabalho na sua obra. E nós estamos aqui. Hoje é mês de setembro, fazem 2 semanas e meia que eu estou morando aqui em Palmas, e eu estou impressionado com o que eu tenho visto. Deus está nesse lugar, está trabalhando nesse lugar. E Deus nos trouxe para cá para fazer parte dessa grande missão, dessa conspiração celestial. Não sei o que é, mas a gente está aqui trabalhando. Então, hoje eu tenho um programa aqui em Palmas, na TV Jovem Palmas, um programa rural. Esse aqui é o cenário do programa. Um programa que mostra a vida do homem do campo, as curiosidades do campo. E através desse programa aqui também a gente tem procurado levar a palavra de Deus. O Xaropinho também tem sido instrumento para que isso possa estar acontecendo. A gente tem usado ele para poder estar rebanhando multidões e levando a palavra de Deus, o testemunho, as pregações. Tá bom? E a gente está aqui, e eu estou te esperando aqui para juntos fazermos a obra. Tá bom? Deus abençoe. Eu gostaria ainda de falar o seguinte: a igreja aqui em Palmas, ela está se envolvendo com a cidade e algumas coisas que a igreja tem a responsabilidade. Por exemplo, teve eleição para o Conselho Tutelar. Nós preparamos pessoas, unimos as igrejas e de 10 vagas elegemos 9 conselheiros. Por quê? Porque a violência contra a criança, a violência contra a mulher, o desamparo das crianças, o direito das crianças, a igreja tem responsabilidade, porque as crianças de hoje são os homens e mulheres de amanhã, e se nós agora cuidarmos dela, nós teremos uma cidade sadia, e temos essa preocupação. Estamos trabalhando em vários projetos sociais, junto com o governo, junto com a prefeitura, mas também com projetos da própria igreja, porque cremos que a transformação de uma cidade não é só levar uma pessoa para a igreja, mas é trocarmos uma cultura, uma realidade, e a igreja tem influenciado nisso. Eu quero te convidar, assistindo essa fita, vá à presença do Senhor, ouça de Deus o que você pode fazer pela tua cidade. Você, pastor,
eu quero te dizer algo muito importante. Nenhum de nós, pastores, vai ter que prestar conta com Deus da sua igreja, mas sim da sua cidade. Por isso eu quero te dar agora uma palavra de ânimo. Olhe para a sua cidade, profetize por ela e acredite que a tua igreja, você, unido com as outras igrejas e com os outros pastores, pode transformar uma cidade. Por que eu posso te falar isso? Porque nesse período que você está assistindo esta fita, você pode ver testemunhos, imagens que comprovam que basta acreditar em Deus, basta acreditar na palavra de Deus, que tudo pode acontecer. Eu quero te dar essa palavra de ânimo. Em vez de você dizer não dá jeito, eu sou o único, eu estou perdido, a minha cidade está perdida, eu quero te quero te falar que Deus quer apenas um coração, e é o teu, para transformar a tua cidade. No coração do Brasil, eis que surge uma cidade. Gente vem de todo lado, formando nova sociedade. E no meio desse povo, Deus começa a escolher homem, criança, mulher, Ele lhes confere poder. As igrejas vão se abrindo como girassóis nos jardins, e para Palmas convergindo os olhos do Tocantins. Palmas é cidade, torre, uma porta para os céus. Muitos vão encontrar aqui o caminho de Deus. No coração do Brasil, eis que surge uma cidade. Gente vem de todo lado, formando nova sociedade.